Hoje teremos aqui o presidente do PDT, Jamil Sabrá. Jamil, bom dia. Bom dia, Paulo. Agradecer o convite por participar aqui mais uma vez desse debate. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Henry. Estou à disposição para a gente poder estar discutindo aí a situação da nossa cidade de Petrópolis. É um prazer poder mais uma vez estar aqui com você. E o outro nosso entrevistado é o presidente do PSDB, Fred Procópio. Bom dia, Fred. Bom dia, doutor Paulo Magno. Bom dia, doutor Henry Grazinoli. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia, Jamil. É um prazer estar aqui novamente, doutor. Vamos começar perguntando ao Jamil. Jamil, seu avô foi prefeito, foi deputado estadual, seu pai foi deputado federal. Essa influência pesou na sua decisão de entrar na política? Bom, sem dúvida, a política ela tá no gene? Corre no meu sangue desde sempre. Eu sempre falo com os meus amigos. Acho que meu pai, o ex-deputado constituinte Nelson Sabrá, me preparou de forma indireta, sentando no sofá, vendo TV. Sempre gostei de ver jornal e ver as notícias do dia a dia. E sempre fui muito curioso e fui muito atento para acompanhar as notícias em todas as esferas da administração pública, seja ela municipal, estadual e federal. E meu pai sempre esteve do meu lado como um grande consultor, me explicando e mostrando as decisões que eram tomadas, e a gente sempre debateu com muito afinco se as decisões tomadas eram certas ou erradas. E eu sempre fui apaixonado por política, acompanho meu pai desde 2004, a eleição que eu lembro que ele foi candidato a prefeito em Petrópolis. Eu sempre participei dos debates, sempre fiz questão de acompanhá-lo, e ao longo desse período de 12 anos, né, desde 2004 para cá, eu venho acompanhando a situação da nossa cidade, venho acompanhando a situação do nosso país, que infelizmente hoje não está num bom momento, e me preparei para hoje poder estar aí representando o PDT, que é o maior partido da cidade em número de filiados, e poder, quem sabe, num futuro próximo, tá me colocando à disposição da população. É isso aí. Fred, você faz parte de um grupo de jovens com educação universitária, independência política e pensamento mais liberal. Você acha que os jovens podem trazer uma verdadeira renovação no Legislativo Municipal? Que renovação seria essa? Olha, doutor Paulo, eu acho que a juventude vem trazendo, né, não digo que vai trazer, não, vem trazendo já grandes mudanças no sentido de, você vê, Ministério Público. Há um hiato entre a velha guarda e a nova, leva, nova safra de promotores. Você vê que o trabalho ganhou um dinamismo. Eu acho que a gente precisa romper com determinadas estruturas nas mais diversas áreas, não só na questão política do legislativo, do executivo, mas no judiciário a gente vê que tem jovens juízes trabalhando muito bem, né? O próprio Sérgio Moro, um cara jovem, um cara de 40 e poucos anos, né? 50 no máximo, né? Para a carreira ainda é um cara que ainda tem muito chão pela frente. Então eu vejo que o cenário, principalmente aqui na nossa cidade, a gente tem boas lideranças jovens, a gente tem gente que surgiu em 2012, tem gente que já tem histórico como o Jamil, mas temos outros colegas como o Yuri, é um cara do PT, é um partido completamente avesso ao meu, mas é uma figura jovem, tem sua liderança, é um cara que tem um discurso coerente com o partido dele, e tantas outras, surgiu o Wesley, surgiu uma série de pessoas aí que eu acho que vem para essa eleição com muito gás, com muita disposição para disputar e com chance de vitória. A mudança que eu acredito que a juventude pode fazer é na prática política, né? A prática política é um negócio muito cansado já está muito desgastado. A gente vê a população, quando a gente fala da corrupção, todo mundo fala, mas todo mundo rouba. Como se realmente todo mundo roubasse. E não é assim, a gente sabe que tem um que é honesto, diz que tem a alma. É o mais honesto do Brasil. O que ele falou é mais honesto do que qualquer brasileiro. A alma dele pode ser, agora o corpo eu não sei. É bravo, eu ouvi uma coisa dessa. Mas assim, então eu acho que a população está muito desgastada com essa coisa de troca o político, mas os problemas são os mesmos. Exatamente. Né? Então as práticas são as mesmas, os grupos políticos são os mesmos. Aquele que era o ator principal vira padrinho daquele que está surgindo agora.
Também então, tem isso. a gente vê feudos muito fortes, não digo nem numa relação sanguínea como é a do Jamil, que isso é bonito. Você vê o filho exercer o mesmo ofício do pai. Sim. O pai era barbeiro, o filho é barbeiro, o neto é barbeiro. A gente vê muito isso, eu acho isso bonito, porque você vê que a família tem uma integração tão grande que o avô é referência para o neto. Isso é bonito de se ver. Desde o nome. Exatamente, até pelo movimento que vem acontecendo de dilaceração da família. Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente vê uma coisa assim, eu admiro muito. Mas eu falo dos feudos no sentido daquele apadrinhamento político. Um exemplo específico, Sarney, né? Não é mais senador, mas tem a filha que é governadora, e tem o genro que não sei o quê, tem um sobrinho que está nomeado e não sei aonde, é diretor de alguma coisa. Isso aí que eu acho que o povo está meio sem paciência para aturar, entendeu? Então eu acho que a juventude vem com um papel principalmente de romper com isso. Claro, eu, Jamil e as outras juventudes, as outras pessoas jovens vão participar desse processo, ganhando uma eleição futuramente. A gente tem o papel de romper com isso, de apresentar novos caminhos, de não ser aquele negócio, ganhei a eleição, minha mulher é a chefe do meu gabinete, o meu cunhado é o secretário do não sei. Não tem condição. Não tem condição. É gente técnica. Ou a gente governa para a cidade, faz uma coisa decente e mostra que a gente precisa de pessoas técnicas, ou a gente pega a família, bota todo mundo sentado em cargo público e vamos viver do dinheiro público. Nós já percebemos que se deixar o microfone com o Fred... Ele não para de falar, ele vai né? deixar, Então nós vamos interromper aqui para continuar, senão 2 horas é pouco, né, Jamil? Eu queria aproveitar esse caminho da pergunta do Paulo, muito bem respondida por vocês, mas o Fred fez citação aqui, essa questão da juventude, da participação dos mais jovens na política, mas eu achei interessante na fala dele que ele não cita todos os nomes que ele cita, né, jovens políticos que estão despontando na cidade. Ele cita o Jamil, que está aqui, que é uma liderança, presidente de um partido, como ele diz, o maior partido da cidade. De fato, em termos de filiações, eu fiz parte da época em que esse partido governou Petrópolis, e muito bem, até hoje o povo tem saudade de Sérgio Fadel. Eu só fiz parte na minha vida de 2 partidos políticos, um foi o PDT, que nós ajudamos a fundar aqui na década de 80, e depois o PSDB. Então, realmente, a verdade é que... Mas eu notei na resposta do Fred, eu quero fazer uma provocação, começando pelo Jamil, que ele não cita nenhum nome de liderança jovem que surgiu nos últimos anos aqui em Petrópolis com mandato. Ele cita várias lideranças estudantis, partidárias, como é o caso dos 2 que estão aqui na mesa. E nós temos em Petrópolis uma experiência de 10, 12 anos para cá, de um setor de eleitores que votou em jovens eleitores, em jovens candidatos, e os elegeu. Vou citar nomes aqui: Tiago Damasceno, Paulo Igor, Bernardo Rossi, que foram 3 bandeiras de juventude na cidade. Eu quero perguntar a vocês, qual é a opinião de vocês sobre esses políticos que hoje têm mandato, os 3, que vieram justamente eleitos por essa juventude, uma grande votação no setor mais jovem. E qual é a opinião de vocês sobre a atuação desses políticos, especialmente esses que eu citei aqui, ou se quiser citar outros, enfim. Tem o Marcos Vinícius também. Tem o Marcos Vinícius também, exatamente. Bom, eu acho que o Fred foi muito feliz nas colocações dele com relação a essa juventude que está vindo, essa juventude que está participando através dos partidos políticos, de movimentos sociais, e acabou citando mais jovens que hoje não estão no mandato, e eu entendo a colocação dele, porque quem já está no mandato, a gente acaba não falando muito com uma renovação, porque a pessoa já está ali exercendo um cargo público. Mas você foi muito feliz na colocação, doutor Henry. Não tem como não reconhecer a liderança jovem do Bernardo Rossi, que hoje é um deputado estadual mais votado da história da cidade, acabou batendo a votação do pai, que tinha como deputado estadual mais votado proporcionalmente de 1982 até hoje. Hoje ele é secretário estadual de habitação, e teve uma votação muito bonita, então ele possui uma representatividade eleitoral na cidade que a gente tem que reconhecer, e eu reconheço. Isso não vem ao caso se você concorda ou discorda integralmente das posturas dele. E também não tem como negar a liderança do Paulo Igor, que hoje é o presidente da Câmara de Vereadores, foi o vereador mais votado na última eleição, e também o Tiago Damasceno, que é um jovem também expoente na política petropolitana e hoje exerce o cargo de líder do atual governo municipal.
eu acho que concordar ou discordar, a gente acaba tendo que citar sobre determinados temas ou determinados posicionamentos com relação a eles, mas eu acho que são jovens e se eles estão exercendo um mandato eleitoral, eles possuem uma liderança local e possuem uma liderança reconhecida pela população petropolitana. Eu acho que eles vêm também num caminho ascendente, eu acho que essa nova juventude aí que o meu amigo Fred Procópio acabou falando, acabou nos incluindo através da participação partidária, o próprio Yuri Moura, que é um grande amigo nosso, está lá no PT, o que a gente quer é poder entrar para somar. Eu acho que o que a juventude muda sobre a pergunta do Paulo com relação a essa nova juventude ela quebra esse paradigma político muito antigo, né? Aquela mentalidade feudal, a mentalidade coronelista. Essa juventude é uma juventude que nasceu na década de 80, é uma juventude que não viveu uma instabilidade política que vivenciou o nosso país em 3 décadas, na década de 50, 60, 70, terminando em 80 com o final da ditadura militar. É uma juventude globalizada, doutor, né? É uma juventude que teve acesso à informação, que tem acesso a veículos de comunicação muito mais rápidos. A gente estava falando de uma época em que as pessoas descobriam notícias da China 2, 3 semanas depois. Hoje você descobre notícias da China 2, 3 minutos pós acontecido. Então é uma juventude que está muito antenada e é uma juventude que está enxergando essas irregularidades nas gestões públicas em todas as esferas, estadual, municipal, federal, em todos os órgãos, autarquias, e está cansada disso, está cansada de ler corrupção, está cansada de ler uma gestão pública ineficiente e acredito que são essas informações. É uma juventude que teve muito mais acesso ao ensino superior do que a juventude da década de 60 e 70. É uma juventude que hoje fala inglês, é uma juventude que sabe mexer no computador, é uma juventude que participa, que viaja o mundo, uma juventude que viaja o seu próprio país, que tem acesso a outros tipos de cultura, e isso vem trazendo uma nova geração com ideias diferentes. Eu acredito que é isso que vai mudar o nosso país. Eu acho que essa geração que nasceu na década de 80, né, Fred, é uma geração que está vendo com uma cabeça completamente diferente. Mas deixa o Fred responder, tá? A disputa é boa aqui hoje, né? Eu vou te falar uma coisa, eu vou botar 2 candidatos para... Né? O pré-candidato. Mas já pensou se esses 2 fossem vereadores, ninguém mais falava na Câmara? Não falava, fazer uma sessão só para eles. Pelo menos ninguém falava mais nada de bom, né? Só a gente... Brincadeira. Bom, falando aqui das lideranças jovens, incluindo aí o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius é um cara que a gente respeita, deputado estadual eleito, né? Foi secretário da terceira idade. O Marcos Vinícius é o Nescau, né? Nescau. Eu, ideologicamente, óbvio, tenho posicionamentos contrários, posicionamentos contrários, mas, como já me falou, tem o nicho, tem quem vote, tem legitimidade para legislar. Então ele está lá, agora é deputado. Eu acho que ele representa muito disso que eu falei dos grupos políticos, né? Genro do Roberto Jefferson e tudo, o herdeiro político do Roberto Jefferson. Então, acho que mais a filha é herdeira. A filha é herdeira. Pode E ele acabou pegando uma carona nisso aí, também herdou um pouco disso aqui na questão do legislativo estadual. Então ele, na minha concepção, é mais ou menos isso. Ele está mais dentro desse bojo aí do que dessa liderança que veio para romper com isso. O Bernardo, eu acredito que vai figurar como o maior adversário do Rubens novamente, em 2016. Foi eleito com uma votação acachapante. Desculpa, Fred, de interromper aqui, mas eu não entendo muito esse negócio de candidato que se candidata para deputado para fazer trampolim para a prefeitura. Entende? Eu sou contra esse tipo de atitude. Eu acho que a gente elegeu a pessoa para cumprir um mandato de deputado. Quando ele acabar o mandato de deputado dele, se ele quiser vir a prefeito, tudo bem, se candidata a prefeito. Agora, fazer do legislativo um trampolim para um executivo, eu acho isso, sei lá, não acho uma coisa legal, mas tudo bem, eu respeito a opinião de cada um. A gente estava analisando uma das propostas populares, era o quê? Você quer ser candidato, é deputado, quer ser candidato a prefeito? Renuncia ao mandato de deputado. Exatamente. E seja candidato a prefeito. Mas isso aí o nosso Congresso nunca vai aprovar, né? Pois é. Pelo menos não esse que está aí, né? Henrique, quer completar a pergunta, Henrique? Está terminando. Não, eu queria aproveitar, porque até para a gente ganhar tempo, porque a provocação que eu fiz com relação aos candidatos que têm mandato, que vinham do setor mais jovem, tem a ver com essa segunda colocação que eu vou fazer aqui, que é a seguinte: nas eleições passadas, aqui em Petrópolis,
e isso é um fenômeno que veio crescendo, nós notamos que houve uma ausência de participação de uma grande quantidade de eleitores, quase 40%, 35% dos eleitores em Petrópolis. E vai aumentar, hein? Vai aumentar. Não foram votar ou votaram branco e nulo. Muito bem. Então, a eleição aqui em Petrópolis, ela reflete a insatisfação com a política, que é brasileira, não é só daqui, mas a gente percebe que o eleitor, nos últimos anos, ele tem que mudar o comportamento. Antigamente, quando ele rejeitava o candidato, ele votava em outro. Agora, ele não vai votar. Ele fica em casa, ele vota em branco e nulo, mas ele não tem uma outra opção. Tanto assim que, se você verificar os números da eleição passada para a prefeitura, nós vamos ver que os candidatos se elegeram com votações mínimas. O atual prefeito, ele não chegou a 40% no final dos votos que ele poderia ter tido na cidade. Ele teve 80 mil votos, que é mais ou menos 40% do eleitorado. Ou seja, menos da metade dos eleitores petropolitanos votaram no atual prefeito. E no primeiro turno houve uma divisão entre os 3 candidatos mais votados, estiveram muito perto, que demonstrava uma indecisão e talvez até um descontentamento, digamos assim. Então a pergunta para vocês é a seguinte: esse quadro está aí nas ruas, a gente sabe que as pessoas estão descontentes, é um fenômeno que tem a ver com a política nacional também. É um fenômeno nacional. Com corrupção, com tudo isso que vocês estão falando. Como que vocês acham que serão capazes, ou se serão capazes de mobilizar? Porque eu acho que a grande população eleitora de Petrópolis, ela ficou fora da última eleição. E se nós não fizermos alguma coisa para que ela venha, ela vai ficar fora de novo. Então a eleição vai ser fácil. Ela vai ser fácil para quem? Para os profissionais do voto. Nós tivemos uma reforma eleitoral agora que foi um golpe, passou a campanha eleitoral para 45 dias, ou seja, não dá chance para um candidato que não é conhecido, em 45 dias fazer uma campanha. É só para os que já são conhecidos. Então eu pergunto a vocês, aqui respondendo primeiro ao Fred pela ordem agora, Fred e Jamil depois, qual é a estratégia para convencer? Nós temos que trazer essa grande massa de petropolitanos de novo às urnas. Como fazer isso? Tenho certeza que da Dilma até o presidente da associação lá do Carangola está todo mundo se perguntando para onde esse voto branco, nulo e abstenção foi e por que foi e como é que a gente faz para trazer de volta. Esse vai ser um grande dilema. Desafio. Um grande desafio. Eu acredito, o doutor Henry, que a gente ainda passa mais umas 3 legislaturas até que essa gente volte a acreditar em alguma coisa. Eu acho que porque à medida que a Lava Jato vai crescendo e vai pegando mais gente, vem mais escândalo, e mais lama, e mais sujeira, e mais corrupção, e à medida que as coisas vão ficando ruins, as pessoas têm uma tendência natural a querer se afastar disso. É até um movimento muito inteligente de quem é corrupto, desses políticos antigos aí que a gente vê que estão na máquina há 200 anos, a família, esses filhos malucos do Sarney e tudo mais. Porque se quem é do bem não participar da política, aí é só os ratos que tomam conta. Então nós não chegamos ainda ao fundo do poço. Não, eu acredito que ainda não. Acredito que tem mais de um ano ainda de Operação Lava Jato. As pessoas vão ver muita coisa ruim ainda acontecendo. Acho que a economia esse ano vai ser bem mais difícil do que ano passado. Então você indica que essa eleição vai ter uma abstenção ainda maior do que teve a passada. Eu costumo dizer o NBA, né? Nulo, branco e abstenção crescem. Cresce. Os 3. Desalentadores. Realmente. Fred e Jamil, como você... o Jamil, desculpa, eu esqueci. Doutor Henry, não, concordo com o que o Fred falou. A questão dos votos brancos, nulos e abstenção, ela é uma coisa que ocorre em todas as esferas eleitorais, né? Sem dúvida, concordo com o senhor que aqui em Petrópolis ela é um pouco maior do que a média, por exemplo, das demais cidades do estado do Rio de Janeiro. Mas o meu amigo Fred Procópio esqueceu apenas de tocar num ponto que, na minha concepção, justifica essa questão dos votos brancos e nulos, que é a obrigatoriedade do voto. Se você olhar as grandes nações do mundo, o voto não é obrigatório. Então, o que faz um candidato votar branco e nulo? Primeiro, ele ser obrigado a votar. E segundo, nenhum dos candidatos apresentados, seja na esfera executiva ou na esfera legislativa, agrade ou esteja de acordo ou convergência
com os ideais políticos que o eleitor acredite. Então, acho que a maneira de você fazer rebater esse aumento dos votos brancos, nulos e inadimplência, primeiro é mostrar para a sociedade que alguém vai vencer a eleição. Eu sempre falei isso, eu nunca votei branco e nulo, independente dos candidatos que estejam disputando. O branco e o nulo, eles não vencem. Alguém vai ser prefeito, alguém vai ser vereador, alguém vai ser deputado. Então, cabe a você escolher o melhor candidato ou cabe a você escolher o candidato menos pior na sua avaliação. E caso você esteja completamente incomodado com a situação da tua cidade, não tem problema. Se filia num partido, dispute a eleição, convença os seus amigos, as pessoas ligadas a você, de que você é um bom nome para representar a sua cidade. Mas eu acho que para você acabar com essa questão de 1/3 da população na última eleição municipal, que foram quase 90 mil eleitores, votaram branco e nulo ou absteram no segundo turno numa decisão entre os candidatos que lá chegaram. Então, acho que a maneira de você rebater isso é você não tornar o voto obrigatório e a população que quiser efetivamente participar do processo eleitoral, ela poder acordar lá e participar, até porque hoje muita gente acaba desistindo de votar, já que a multa é mais barata do que a passagem de ônibus. Né? Como é que você avalia, Jamil, uma pessoa que venha a ser candidato a vereador? O que ele precisa ter e como ele deve agir? Bom, a primeira coisa que ele precisa ter é amor pela cidade dele. Certo? Eu acho que se você quer ser um vereador, você tem que ser apaixonado pela sua cidade e você tem que estar com vontade de transformar Petrópolis numa cidade melhor. A gente vive numa democracia, Paulo. É evidente que você está preparado ter qualificações técnicas para exercer um cargo. Isso enaltece o seu discurso e enaltece o seu poder de análise sobre as propostas. Mas o que uma pessoa tem que ter, primeiro, é o apoio dos seus amigos, ter boas propostas para a sua cidade, dentro da área que ele atue, dentro do segmento que ele atua, seja um líder de associação, seja um médico, seja um advogado, seja um administrador público, seja um contador, seja um esportista, e descobrir a área em que você efetivamente quer atuar dentro da sua cidade. E se colocar sempre à disposição. Eu sempre aprendi isso em casa com meu pai, o Nelson Sabrá. Você tem que colocar o povo sempre em primeiro lugar. Você sempre tem que pensar com a cabeça do povo. Quando você for tomar uma decisão de votar entre sim e não numa proposta, numa emenda municipal, se coloque no local da pessoa em que a emenda atingirá de forma direta e veja se se essa emenda agradaria a você. Então, acho que você precisa sempre estar atento às necessidades, não só do segmento que você representa, mas principalmente de uma cidade como um todo, de uma visão macro para Petrópolis. Eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba não tendo no dia de hoje. É uma Câmara Legislativa Municipal que enxergue Petrópolis para o médio e para o longo prazo, se tomar decisões em que a cidade possa crescer. E eu vou dar um exemplo que eu acho, assim, para mim, o maior tiro errado que teve na cidade na última década, foi o Distrito Industrial da Posse, instalado pelo meu pai quando secretário de Desenvolvimento Econômico, no qual nós poderíamos ter trazido diversas empresas lá na Posse para poder gerar emprego e fazer a economia local girar. Ele uma vez trouxe o contrato da cervejaria Serpa, lá do Nordeste, um investimento de 150 milhões de reais que seriam feitos para empresas, gerando 1.500 empregos diretos e aproximadamente 5 mil empregos indiretos. E a gente teve uma divergência tanto na esfera municipal do Executivo quanto na esfera municipal do Legislativo. Então, são pessoas que acabam tomando decisões não olhando a cidade como um todo, mas tomando decisões baseadas nas suas opiniões pessoais. Eu acho que é isso que tem que acabar. Fred, a mesma pergunta. Vou ter que responder a mesma coisa, vou falar a mesma coisa que o Jamil, vou copiar igualzinho, porque foi perfeito na colocação, Ctrl-C, Ctrl-V. Foi perfeito nas colocações, eu acho que seria a gente pedir que um candidato tenha a qualificação, criar uma espécie de aristocracia, você nivelar por cima, né, fazer um corte, tirar lideranças comunitárias desse páreo, e na verdade a gente vê que algumas lideranças comunitárias se elegeram e prestaram um bom serviço, né? Então, claro que eles vão atender às demandas mais locais. Certo, vamos completar isso aí. Como é que você acha que deve ser o perfil de um prefeito? Olha, para a nossa cidade, eu acho que falta alguém com um pensamento mais republicano. Alguém que olhe para a cidade, que é aquilo que o Jamil estava falando agora sobre a cervejaria.
que olhe para a cidade e entenda o seguinte: hoje eu estou prefeito. Sentou na cadeira, tem 4 anos, dali a 4 anos ele levanta e sai, e Petrópolis precisa estar de pé, precisa estar funcionando. Né? A gente vê aqui os mesmos problemas de sempre. O lixo é um problema ainda, que já é um problema há uns 10 anos. Então, por que a gente não olha para isso com carinho? Por que a gente não olha para Petrópolis e fala como é que Petrópolis tem que estar daqui a 10 anos? Vou trabalhar para isso, eu não vou estar aqui para colher o fruto político do resultado, porque o problema acho que da reeleição no executivo é o quê? O cara toma posse no primeiro dia, já trabalhando para a reeleição dali a 4 anos. É o problema sério. Então, isso é uma desgraça no nosso país. Grandes problemas. É uma desgraça no nosso país. Foi uma péssima contribuição do seu partido. É uma crítica que eu faço ao Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente de honra do meu partido. Mas foi um erro brutal. A gente tem mania de copiar tudo que é americano e copiamos esse modelo. E, infelizmente, isso aqui no Brasil não deu certo. Então, eu acho que o candidato a prefeito tem que ter que assumir o cargo primeiro. Ele tem que assumir com pulso para fazer uma reforma administrativa. Vamos somar mais um pouquinho aí. Quais são os principais problemas que o futuro prefeito de Petrópolis vai encontrar ao assumir em 2017? Bom, vou começar de trás para frente. Tá? Normalmente todo mundo começa falando da saúde, educação, aquele discurso político. Vamos começar ao contrário. Eu acho que o próximo candidato a prefeito tem que sentar na cadeira lá e com uma canetada diminuir em pelo menos 30% o número de cargos comissionados. Aqueles cargos indicados dos vereadores, indicados dele mesmo e tudo. Para quê? Para enxugar a máquina. Tem mais de 20 secretarias, eu acho que no máximo tem que ter 12. Não dá para ser mais do que isso. Se eu pedir para qualquer um de vocês aqui falar 20 secretarias, ninguém vai acertar. Eu mesmo não sei as 20 secretarias. É cópia dos 39 então, ministérios. Exatamente. É uma réplica miniatura, né? Então, eu acho que uma reforma administrativa é crucial. Criar um planejamento para a cidade. Ninguém sabe o que o executivo municipal está pensando para Petrópolis. Só o prefeito da cidade. Então a gente precisava saber o seguinte: os empresários, ainda mais no momento desse de crise, para onde que a cidade está caminhando? A cidade está caminhando para isso. Porque aí o cara sabe se ele põe dinheiro para gerar emprego e renda na cidade ou se ele não põe. Mas nessa insegurança, nessa incerteza jurídica que a cidade vive, que o país vive como um todo devido aos problemas da economia, eu acho que Petrópolis vai bater recorde de demissão acompanhando todo o Brasil. Né? A gente vai culpar a Dilma por tudo? Para mim, que sou do PSDB, é ótimo. A gente bate na Dilma, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que olhar agora a eleição municipal, a gente tem que olhar a nossa casa. Eu vejo que... Começar arrumando a nossa casa, para depois arrumar o nosso estado, para depois arrumar o país. Exatamente, né? É o que eu acho. Então, pra você ter uma noção, minha mãe trabalha no Sindicato dos Comerciários. Na primeira semana de janeiro, a primeira semana teve só 4 dias úteis, foram 150 homologações de demissões. E não era gente temporária, era gente que já era efetivada, porque aquela loja não contratou gente temporária, porque já sabia que o movimento ia ser mais fraco, então não contratou ninguém e ainda demitiu o que tinha. Então a gente vê que o cenário é um pouco complicado. A gente vai precisar... eu vou dividir com o Jamil, vou deixar você falar da saúde, também vou falar só da educação. Mas depois eu vou perguntar especificamente, então, não se preocupa não. Eu acho, por ser jovem, tenho um carinho especial pela educação, acho que a educação realmente muda as pessoas. Eu estou na Universidade Católica agora, estou cursando a 2ª graduação, estou fazendo Direito, e vejo como a densidade do curso, como isso alterou a minha vida, o meu modo de ver as coisas, e eu acredito que a educação seria a solução. Vejo com muita dificuldade, com muita tristeza, quando o governador anuncia que a merenda escolar, um dia na semana, vai ser merenda fria. Pô, merenda fria a gente entende o que é. É um sanduíche de pão com nada. Porque... Deve ser pão com mortadela. Deve ser uma coisa assim, entendeu? Então você pensa... Mas deve estar copiando de alguém, né? Deve estar copiando. Então, assim, se ele já anunciou isso, é porque o que vai acontecer é um pouquinho pior. Porque a gente sabe que na política é assim, vem um problema. Não. O gato subiu no telhado, e aí começa aquela historinha, aquele reme-reme. Quando você vê, o gato caiu, morreu, já foi enterrado. Então, a gente precisa rever isso. Eu acho que no municipal vai acontecer a mesma coisa. Eu estava olhando o orçamento. Acho que a merenda escolar vai ser uma dificuldade para o governo.
Não estou dizendo que vai faltar, não posso fazer essa acusação, mas acho que vai ter dificuldade para cumprir essa agenda com Eu espero a merenda que não, escolar. porque senão eu vou Então, cair de pau. As nossas discussões sobre saúde, educação e tudo vão devido à crise, vão se voltar para uma pequeneza tão grande que antes a gente discutia o futuro da educação. Hoje a gente vai começar a discutir a manutenção dela. Se vai ter vaga para todo mundo, se vai ter creche para todo mundo, que já não tem, se vai ter merenda na escola, porque uma série de crianças... Eu moro no Carangola, lá no Vicente Rivete, uma localidade pobre. Um monte de gente manda a criança para a escola porque sabe que na escola tem uma comida melhor do que em casa. Aliás, a maioria vai para a escola. Antes do Jamil, se você me permite, antes do Jamil responder... Você vai fazer um intervalo? Breakzinho aqui. Eu ia acrescentar uma questão para... Vamos fazer um breakzinho aqui, break. que está na hora, senão não dá. Vamos lá, Darlan. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, amigos ouvintes, estamos voltando com o nosso programa. Nós servimos, entrevistando aqui o presidente do PDT, o Jamil Sabra, e o presidente do PSDB, Fred Procópio. Estamos tendo a satisfação de ter a companhia do mestre Henri Grazinoli no debate, fazendo aí as perguntas, e os ouvintes que quiserem participar, nosso telefone está à disposição, bem como o nosso WhatsApp 988381392 para qualquer pergunta a um dos dois entrevistados. Então, Paulo, seguindo aqui, você tinha feito a pergunta no bloco passado, e o Fred respondeu, e agora vai responder o Jamil, certo. Que é o que ele vê, qual o perfil que ele entende deva ter o futuro prefeito. E eu pedi a palavra apenas para acrescentar um dado de um estudo que está sendo elaborado, que ainda não foi concluído, mas vai ser divulgado esse ano, sobre a administração pública em Petrópolis, onde há uma constatação interessante, e ela é estatística, né? Nos últimos 20 anos, nós tivemos 5 governos com 3 prefeitos diferentes, porque um prefeito exerceu 3 mandatos. Nesses 20 anos, a cidade movimentou, considerando os orçamentos públicos, algo em torno de 10 bilhões de reais, de 9 a 10 bilhões de reais nesses 20 anos. E o estudo aponta que não houve nenhuma intervenção nesses 20 anos na cidade com dinheiro público, seja ele estadual, federal, municipal, intervenção administrativa, seja na área de obras, saúde, qualquer coisa que mudasse ou que causasse um impacto capaz de mudar ou resolver problemas da cidade. Ou seja, Petrópolis não tem ações de impacto, considerando que ela tem grandes problemas. Vamos falar aqui sobre a questão das enchentes, saúde, educação e tal. Então há uma ausência, e o estudo vai demonstrar isso, quer dizer, não houve uma vocação da administração pública no sentido de gastar dinheiro com obras de impacto. Então eu gostaria de acrescentar esse dado para a resposta do Jamil aqui. Bom, doutor Henri, a questão da falta de investimento em Petrópolis nessas últimas 2 décadas, a gente precisa estar dando uma olhada no orçamento e na questão da lei de responsabilidade fiscal. Você bate na tecla não só das verbas constitucionais, em que te obriga a investir em determinadas áreas, como saúde e educação, a Constituição Federal te obriga a fazer isso. Você mantém uma folha extremamente cara. Vou dar como exemplo a questão do Estado do Rio de Janeiro hoje. Saiu um dado em que o Estado gasta anualmente 19 bilhões de reais com funcionários ativos e 16 bilhões de reais com funcionários inativos. Daqui a uma década você está gastando 50% do seu orçamento de folha com pessoas que não estão trabalhando. Então isso precisa ser discutido em âmbito federal. Mas os aposentados precisam ser respeitados, hein? Não. Eles não trabalham, mas eles já trabalharam muito. Sem sombra de dúvida. Eu não estou falando com relação à questão de não respeitar a questão dos aposentados. O discurso do governador, esse dado que ele passou recentemente aí, até ficou muito mal em termos de repercussão junto aos aposentados. Aliás, tem dado cada bancada que uma atrás da outra. Né? Não, eu entendo tirar o pezão, que eu acho que ele foi mal. Né? Não, eu entendo a questão do respeito aos aposentados, mas fazer um discurso populista, às vezes, é muito fácil. Difícil é falar o que ele falou. E o que ele falou é uma verdade e que precisa ser debatido em âmbito federal. A gente tem que resolver essa questão do custo da folha, do quanto custa um funcionário público, seja ele ativo, seja ele inativo. Tá? Realmente não houveram investimentos de grande porte nessas últimas 2 décadas. A gente acabou debatendo aqui fora do ar a questão do centro histórico, talvez seja a última grande obra que teve. Que não acabou, né? Que ainda tem seus problemas de alagamento. E puxando para a questão de qual o perfil de um prefeito. O que para mim é uma administração municipal?
Eu encaro sempre uma administração e um prefeito como uma cidade, hoje, no mundo moderno, uma cidade empresa. É como se você fosse um grande diretor de uma empresa. Petrópolis é uma empresa em que você tem quase que 10 mil funcionários diretos, você tem um orçamento anual de 800 milhões de reais e você precisa fazer a sua empresa funcionar. Então, acho que o perfil de um prefeito petropolitano, quem tem que dizer é o povo. Qual o exemplo que eu sempre dou, Fred? Imagina que você tenha, doutor Paulo, uma loja de comércio aqui na Rua do Imperador. E você está precisando contratar um gerente para administrar sua loja. Você contrataria A ou B. É assim que você tem que encarar um processo eleitoral. Essa pessoa vai administrar a minha cidade, essa pessoa vai ser a gerente da minha Petrópolis. Só que você não está falando de uma loja, você está falando de uma cidade. E esse orçamento causa impactos sociais na área de saúde, de habitação, segurança, transporte e por aí vai. Então, qualquer decisão que essa pessoa tome, ele causa impacto em você. E aí, voltando para o gancho do Paulo, do que o prefeito precisa fazer em Petrópolis, eu acho que a questão da saúde e educação é um problema que atinge todas as esferas. Eu concentraria hoje o problema de Petrópolis com a geração de empregos, doutor Henry. Petrópolis vive uma evasão de empresas, e vou dar o exemplo recente, que é a saída da Selma, que está aqui há décadas, acabou de montar sua filial lá em Três Rios, e o prefeito de Três Rios acabou de avisar que em no máximo uma década a Selma vai sair de Petrópolis. A gente está perdendo a grande empresa, que é uma multinacional, que possui a única sede na América Latina, a General Electric, que é aqui na nossa cidade. Você está com o microfone na mão, Jamil. Vamos lá, seu avô foi médico, seu pai é engenheiro. Quais os principais problemas de Petrópolis na área médica? Como resolvê-los? Bom, só vou terminar rapidamente o que eu estava falando por aí. Para você resolver o problema do orçamento de Petrópolis é muito simples. Você tem que olhar receita e despesa. E você tem que ou zerar isso, ou gerar mais receita para fazer novos investimentos. Me explica uma coisa que eu não compreendo, doutor Henry, é como que você não monta um centro administrativo local. Você possui diversas secretarias que alugam casas desde o meio da serra até a posse, e você gera um custo gigantesco de aluguel, Jamil, e descentralizado. Você falou em crescer o orçamento, é uma verdade. Você vê o seguinte, se você pegar as estatísticas, você vai ver que Petrópolis há muitos anos não consegue, os prefeitos não conseguem trazer dinheiro de fora. Tem dinheiro para projeto no mundo todo. Não é só o dinheiro governamental, não. Tem lógico. Dinheiro a custo zero. E não se consegue fazer um projeto, não se consegue trazer. Petrópolis vive nessa mesmice, não é? Exatamente. Dei o exemplo no quadro anterior, que foi a possibilidade de trazer uma empresa como a Serpa e não trouxeram. Então, a gente acabou discutindo as questões políticas e tal. Mas vamos lá, doutor. Voltando sobre a saúde. A saúde é um problema de âmbito nacional. Eu focaria em 2 pontos. Primeiro, a criação do prontuário eletrônico. Apesar deles não serem candidato a prefeito, viu, Paulo? Pois você está forçando, eles são candidatos a vereador, mas estão... Não sei nem se são. São pré-candidatos. Não nem se são, né? Não, pré-candidatos, desculpa. Eu concentraria a questão da saúde em 2 pontos. A primeira questão do prontuário eletrônico. Para mim é inadmissível hoje, no mundo globalizado, no mundo de internet, os postos de saúde, as UPAs, os hospitais locais não terem interligação de sistema para você saber quando que o cidadão foi atendido, quem o atendeu, que data que ele teve lá, qual foi o problema que ele teve, qual foi o diagnóstico. Como é que se resolve isso, doutor Henrique? Prontuário eletrônico. Você foi lá no Hospital Citis Carneiro, eles vão colocar o seu nome e seu CPF, vão saber que você foi atendido no posto de saúde de Pedro do Rio, 2 semanas atrás, foi o doutor Paulo Magno, médico Paulo Magno te atendeu, você estava com pneumonia, foi diagnosticado remédio X, Y e Z, e essa é a situação. A gente não tem isso, eu investiria nisso. E segundo, medicina preventiva. Você pode resolver os problemas da saúde criando mecanismos para prever e não para sanar a questão do problema. E eu traria uma outra política internacional que é muito feita na Europa, que é a questão da medicina remota. O problema da saúde hoje em Petrópolis é que as pessoas necessitam, ainda tem aquela cultura de eu estou doente, eu preciso correr para o hospital de qualquer jeito. Você precisa criar mecanismo de monitorar, o monitoramento de forma remota. Isso é muito feito na Europa, principalmente na Inglaterra, onde o cidadão fica na casa dele, você monitora ele através da internet, através de sistemas, e faz o acompanhamento de forma online. Isso é um grande sucesso. Faz até consulta por telefone. Existe um grande projeto de diabetes que é feito através de forma remota e não é implantado no Brasil. Então eu faria...
para resolver o problema de Petrópolis, eu tentaria esvaziar a questão dos prontos-socorros. E outra, as pessoas estão indo nos hospitais, quais problemas que tem, quantas pessoas estão frequentando os hospitais, a saúde é qual o gênero, qual a questão da idade deles, quais são os problemas. Eu não sei te dizer hoje quais são os problemas da cidade na questão de saúde. Você não consegue, não tem estatística. O percentual de pessoas que foi lá resolver diabetes, o percentual de pessoas que foi lá resolver pneumonia. Ninguém sabe. Qual a faixa etária que está sofrendo, onde é que essas pessoas moram, doutor Henrique? Eu não sei, se você souber e puder me dar esse dado, para mim vai ser um prazer. Então vamos lá, Fred. Como atacar os problemas da educação em nossa cidade? Eu posso só pegar uma canja na saúde aqui ainda um minuto? Um minutinho. Não vai dar tempo de eu perguntar tudo. Canja faz bem, inclusive, a saúde. Faz muito bem. Voltando aqui à questão do prontuário eletrônico que já me colocou, isso é uma parceria com o Polo de Tecnologia do Quitandinha. Resolveria. Claro. Os caras desenvolvem isso aqui em 2 meses, resolveria isso. É má vontade. Para você ter ideia, o Polo de Tecnologia... Exatamente, o CP poderia promover isso junto. O Polo de Tecnologia tem 600 funcionários e o orçamento da cidade chega a quase 800 milhões agora, e eles sozinhos faturam 700 milhões. Então esses caras não estão ali de brincadeira, eles sabem trabalhar, eles sabem fazer, e a cidade usa muito pouco disso. Tudo bem, mas me fala da educação, como é que você atacaria os problemas da educação? Estava doido para falar da UPA, mas tudo bem. Bom, doutor, eu acredito, e vejo isso no Carangola, foi um estelionato eleitoral que a Dilma fez, prometendo uma creche por bairro. O Carangola hoje tem uma creche que atende 100 crianças, tem 130 na fila de espera. É um pedido meu ao deputado Luiz Paulo, ele fez uma emenda de 350 mil que o governador não executou. Então, contingenciou todas as emendas parlamentares, inclusive de educação e saúde, que é uma outra coisa que eu acho que precisa ser revista, porque eu acho que quando um deputado faz uma emenda parlamentar prevendo alguma melhoria na educação ou na saúde, devia ser obrigatória a execução da emenda. Porque é da educação que parte tudo. Exatamente. Então, a creche pública hoje é um problema para o município. Eu acredito que o próximo prefeito que sentar lá vai ter que olhar para isso com muito carinho. E não é fazer obra, porque esse é o problema da reeleição. Vou voltar nessa questão também. Não é fazer a obra só para aparecer, não. A gente tem que fazer a obra para funcionar. Porque a gente vê inaugurar a creche no dia seguinte o telhado está caindo, no dia seguinte a torneira não tem água e tudo. E aí ficam preocupados em fazer nova creche para poder botar o nome do pai. Vamos fazer o seguinte, vamos ampliar o que está lá para poder funcionar e atender a população, e depois a gente faz o oba-oba, o carnaval, o que vocês quiserem fazer para ganhar o voto. Eu acho que o fundamental seria ampliar as creches. Cito a do Carangola, mas posso citar a do Neylor, é uma que encontra grandes problemas, é uma comunidade enorme, e a diretora está lá, coitada, com uma creche que só atende 80 crianças. Tem mais de 100 na fila. Então, para onde essas crianças vão? O que elas ficam fazendo? Aí a gente fica falando que, porque a droga está tomando a juventude, não tem cabeça, não sei o quê. Mas a criança fica em casa. Não dá opção. Exatamente, porque ou a mãe sai de casa para trabalhar e botar comida na mesa, dar dignidade para a família, porque muitas mães são solteiras, é uma realidade hoje do país. Ou então ela fica em casa tomando conta do filho, e aí vai depender de um Bolsa Família que hoje não compra mais nada. Então, entra num ciclo vicioso. Então, meu primeiro ponto que eu gostaria de citar seria a creche. A creche pública é um problema, a gente precisa rever isso. A educação municipal. No ensino fundamental, eu estava vendo dados estatísticos na Band News esses dias, e diz o seguinte: a creche funciona bem, as universidades públicas funcionam bem, né? A creche que eu digo funciona bem no sentido, tem vaga? Bacana. Quem está matriculado tem um bom atendimento. Universidade pública funciona bem, são universidades de ponta. Agora, entre a creche e a universidade pública, a gente tem um ensino muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Fraco, frágil, sem embasamento. Agora a gente vê eles fazendo movimentos para tentar mexer no currículo do ensino fundamental e médio, e aí ao invés de se discutir questões estruturais, estão tirando pontos históricos da história do Brasil para colocar a questão, por exemplo, se discute mais a questão LGBT do que entendeu? A coisa vai sendo discussão ideológica, né, e não pedagógica. Exatamente. Então acho que o problema é a questão pedagógica, como o doutor Henrique colocou, é uma outra coisa que precisa ser revista, porque não está funcionando do jeito que está. Tudo bem. Eu só vou pedir a vocês, nós temos ainda 8 minutos só de programa e ainda tem muita pergunta que a fazer, hein, gente? Vamos lá. Na engenharia, Jamil,
Como resolver tantos problemas urbanísticos, viários e de construções irregulares? Bom, acho que a primeira medida... Petrópolis é uma das campeãs, né? A primeira medida que tem que ser tomada é um monitoramento da prefeitura com relação a esse crescimento de residências em locais irregulares. Tem que se criar leis e tem que criar esse mecanismo de que isso não ocorra. Tem que cortar na carne, porque depois que a casa foi construída, aí fica muito mais difícil você remover essa pessoa. Precisam ser feitos estudos aonde a gente pode estar fazendo o realocamento desse cidadão que mora na encosta de Petrópolis. A gente sabe desses problemas que a gente vem vivendo nos últimos 5 anos. Sofremos 2 ou 3 enchentes em que criaram um impacto por muito exemplo, grande. Tivemos um problema sério em 2011, as pessoas estão na rua até agora. Já se passam 5 anos e ninguém resolve absolutamente nada lá no Vale do Cuiabá. Com mais enchente de novo agora. Porque o grande problema que desviaram o rio e danou tudo. O grande problema de você não conseguir mais verba federal é porque a verba foi repassada naquele período para as principais cidades da região serrana e a gente teve o problema que teve. Mas existe um mecanismo muito simples. Detectou um terreno, uma região em que você consiga realocar essas pessoas das encostas, informa as pessoas, pelo amor de Deus, gente, vai no governo federal, tem um dos programas, diante desse governo que não vem bem, um dos programas que é excepcional é Minha Casa Minha Vida. Pega a verba em Brasília, traz para cá, constrói 2, 3, 5 mil residências em condomínios de apartamento, informa as pessoas que você está saindo. O governo federal vem auxiliando na questão do financiamento através da Caixa Econômica de 360 meses a uma taxa de juros ínfima perto da atual 14,25% da Selic, e você pode fazer essa parceria. Então eu hoje, Paulo, se você me perguntasse, detectou as regiões que tem que ser saídas, detecte o local onde você pode realocá-las, vai em Brasília e pega o recurso para Minha Casa e Minha Vida. Hoje, infelizmente, a situação do país está extremamente ruim, mas a gente podia ter feito isso há 8 anos atrás, enquanto o Brasil tinha recurso para ter feito, e a gente não fez. Eu não sei se quer te dizer quantas residências foram criadas dentro desse programa que atende a classe C e D na cidade de Petrópolis. A gente poderia ter feito isso Nenhuma. Centenas de residências, inclusive num governo municipal petista, em que você tinha uma administração federal petista, no momento em que o Brasil galopava 5, 6% de crescimento do PIB ao ano. Então agora, num país numa queda econômica, a situação fica mais complicada. Eu te perguntei também a respeito, rapidinho, da questão viária, porque Petrópolis, qualquer hora, vai dar um nó nesse trânsito, ninguém vai andar mais nessa cidade. Não é possível, a cidade é tombada, tá bom, é tombada, mas ela vai tombar de vez, porque não vai ser possível. Nós temos mais de 100 mil carros em Petrópolis, como é que pode uma coisa dessa? Nós não temos um viaduto, parece que sinal de trânsito aqui nessa cidade não existe, existe quebra-mola, que eu nunca vi isso. Enche a cidade de quebra-mola e não bota sinal de trânsito, a cidade só tem sinal de trânsito aqui no centro da cidade. Você saiu do centro da cidade, não tem mais sinal de trânsito em lugar nenhum. Eu nunca vi isso, preferem colocar quebra-molas. Quer dizer, eu não entendo essa questão viária. Aí botam a rua Ipiranga, que dava a mão só para um lado, mas aí para atender interesses de alguns lá, voltou a mão dupla. Quer dizer, eu não consigo entender isso. Petrópolis não vai crescer nunca. Isso aqui parece rabo de cavalo, cresce para baixo. Paulo, vou responder a sua pergunta, faria duas colocações. Primeiro, daria uma olhada na questão dos ônibus interbairros, evitando com que você... E ônibus monstruosos para as nossas ruas. Evitando com que você transformasse o centro histórico numa via de ligação para os outros bairros. Muitas vezes você sai do Bing, você tem que parar no centro para pegar um ônibus para o Quitandinha. Então, isso é muito ruim. E você possui um dado que é interessante, que 80% da população de Petrópolis reside no primeiro distrito, que é Petrópolis. Então você possui uma concentração muito grande de pessoas aqui. Como é que eu, Jamil, faria isso? Partindo do princípio em que Petrópolis é uma cidade que possui uma área territorial muito grande. O Petrópolis eu acho que 5, 6 vezes menor que o Rio de Janeiro, que a cidade do Rio de Janeiro só. Vamos voltar para o emprego, pega o Distrito Industrial da Posse, cria empregos para lá, tira essa necessidade de você trazer todo mundo para o centro histórico. A gente está toda geração de emprego aqui, o comércio gira aqui, os escritórios de advocacia geram aqui, os empregos acabam gerando aqui na Rua Tereza. Se você consegue transformar e criar outros polos de empregos através de indústrias, você vai conseguir evitar com que as pessoas se concentrem dentro do centro histórico. Essa, para mim, seria a minha proposta. Não, Fred,
Não vou dar canja nessa, não. A nossa cidade sofre de problemas de infraestrutura e também de segurança e transporte. Quais seriam as opções que, a seu ver, poderiam ser realizadas em nossa cidade para diminuir esses problemas? De infraestrutura? Exatamente. Olha, doutor. Tanto de segurança quanto de transporte. Porque você sabe, a cidade hoje está aí solta. Os marginais estão comendo solto aí em nossa cidade. Nós nunca tivemos tantos roubos, tantos assaltos, quanto estamos tendo aí ultimamente. Tráfico também. Tráfico, olha, terrível. E um dado contraditório, né? Porque você vê, nunca se apreendeu tanta droga Exatamente. como se apreende agora. E aí o tráfico, o roubo e os furtos, tanto de residência como de pedestre, tudo, cresceram. Então, eu vejo um problema muito sério. A gente vem perdendo efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil a todo ano. Né? Você vê, a Polícia Militar... Pois é. Eu estava vendo Mas os vereadores não podem fazer nada? Você acha que eles não podem fazer nada? Olha, eu acho... Eles não podem nem gritar na Câmara? Gritar, deveriam gritar mais. Sim. Mas eu acho que, na verdade, aí fica a cargo dos nossos deputados Também, né? puxarem e falarem, olha, vem cá, pô, minha cidade era uma das cidades mais seguras do país. Hoje a gente tem dificuldade para andar na Buenos Aires, para andar para ir no centro de saúde é perigoso. Exatamente. Então, Santos Dumont ali, né, do lado da Buenos Aires, que dá acesso à faculdade. Então, eu acho que, na verdade, faltava um movimento político dos nossos deputados para olharem para a cidade. Essa é uma questão central. E dizerem, olha, chega disso. O deputado tem que se desvincular. A gente está exportando o policial Tem que ser militar livre. enquanto a Exatamente. gente precisava deles. Mas A Guarda isso, Municipal... deputado que acaba assumindo uma cadeira De secretário, aí fica vai criticar complicado, como? fica difícil. Não dá para criticar. Não dá, pois é. E transporte? Falta Fred? independência. Pô, transporte ninguém melhor para falar do que o doutor Henrique, que estava lá à frente da intervenção municipal, que foi, aliás, na minha modestíssima opinião, foi muito acertada a decisão. Eu acho que, na verdade, Petrópolis precisa rever a questão das linhas. A questão... Começou a fazer um movimento para criar aqueles troncais, aquele ônibus troncal que faria ligação direta, e aí, por exemplo, o ônibus... a pessoa pegaria o ônibus até a entrada do Carangola, no Carangola pegaria um outro ônibus para andar dentro do bairro. Certo. Né? Era um projeto, salvo engano, do Jaime Lerner. Então, que Uma era lá coisa de mais... Curitiba, que era um negócio mais futurista, era um negócio mais moderno, e teve dificuldade para ser implementado. Você vê que o Rio de Janeiro está criando e ampliando os BRTs, né? Que se leva muito mais gente nas vias principais. Né? As secundárias têm de ser abastecidas pelos outros ônibus, né? O Jamil pontuou agora aqui para mim, Kombi e minivan, é verdade. A Estrada da Saudade durante muitos anos só teve van, né? Só teve Kombi, né? A implantação do muito bem a todo mundo. Só roda ali. E o Sim falou isso aqui. Implantação Aliás, ele foi entrevistado aqui semana passada e ele falou sobre grande isso. Abraço para o Sim, excelente figura. Bom, agora vai uma pergunta para os dois e nós estamos em cima da hora. E vamos rapidinho respondê-la. Eu não quero deixar essa pergunta sem resposta. Municípios do interior como Petrópolis, se falar em geração de emprego e renda, com uma população de mais de 300 mil habitantes, melhores empregos somente pelo poder público. Alguns órgãos e empresas privadas apareceriam como salvação para uma população desempregada, ficando apenas com uma boa promessa futura. Como você, se chegasse a ser um vereador, na pessoa de um vereador, como é que vocês aconselhariam a um prefeito a criar um projeto, ou na própria Câmara, que trouxesse novos investimentos eficazes e geradores de emprego ao município? Olha, eu vejo duas vertentes para a cidade cruciais. Turismo, um turismo de verdade, não isso aí que a gente está vendo, porque você vê, a Bauerfest cresceu, mas sem R$1 de investimento, de aporte financeiro do governo. Então, turismo decente para o ano todo, porque também a cidade não dá para viver só da Bauerfest. Né? A Bauerfest dura 10 dias, a gente precisa de mais coisa do que isso. E não se confundir turismo com cultura, porque isso acaba sendo muito confundido em virtude da fundação. Tecnicamente, a gente precisaria discutir isso melhor, mas turismo, eu acho que é um grande braço do nosso município, porque o turismo é bom pro dono do grande hotel, é bom pro cara do Casablanca, mas é bom pro garoto pipoqueiro que está trabalhando lá em frente à catedral, que vai vender mais pipoca. Então, o ciclo do turismo, da renda que gira o turismo, é muito amplo para a gente dizer, isso só interessa a fulano ou beltrano. Em Petrópolis, só meia dúzia está
está participando desse ciclo. Exatamente, a maioria está fora, a receita não chega. E a tecnologia. Petrópolis tem um parque tecnológico no Quitandinha abandonado pelo poder público, que a gente precisava olhar com o maior carinho. Eles têm um projeto de ampliação, hoje tem 600 funcionários. O projeto de ampliação inclui 2.000 funcionários e uma arrecadação de 2 bilhões. Então a gente precisava rever isso. Jamil, 1 minuto. Bom, eu criaria uma comissão legislativa junto com a executiva para poder estar trabalhando a captação de empresas e aproveitaria o fato da gente ter uma formação acadêmica tradicionalíssima no estado do Rio de Janeiro, que é a área de engenharia da UCP. Me concentraria em empresas e principalmente utilizaria o fato de Petrópolis ser uma cidade internacional, ser a única cidade imperial das Américas. Cara, vai lá no consulado de Portugal, cara, faz uma parceria com eles. Nós somos colônias portuguesas, eles terão total interesse muitas vezes em montar uma indústria aqui. Vai nos consulados alemães, no consulado de Portugal, no consulado da Itália, tenta captar parceiros muitas vezes internacionais que querem entrar no Brasil, e você pode utilizar Petrópolis como essa entrada. Mas para isso você precisa transformar Petrópolis num distrito industrial, como foi feito em Três Rios e como foi feito em Queimados. E que aconteceu, né? Porque aqui não acontece nada. Henry, eu queria te agradecer a sua participação. Muito obrigado. Acrescentar, eu queria só deixar você com as suas já vou me despedir, porque nós estamos apertados no horário. Eu queria dizer o seguinte, muito feliz por estar aqui, agradeço demais o teu convite, e eu acho que quem ouviu o programa hoje ficou alegre e eu diria assim, contente como eu estou, porque esses dois meninos que estão aqui, tanto o Jamil Sabrá quanto o Fred Procópio, eles demonstraram aqui, embora o tempo se tornou curto, exato, mas eles demonstraram que são lideranças partidárias que conhecem a cidade, sabem dos problemas e estão preparados para debater esses problemas. É à toa que são presidentes dos partidos. Aliás, mas sorte dos partidos que os escolheram, porque na verdade a tradição que a gente tem em partido político é o sujeito, ser o presidente é aquele sujeito que faz articulação, que é bom nisso, naquilo, mas que de administração pública e de legislatura não entende nada. Os dois demonstraram isso. O Fred eu já conheço há mais tempo, o Jamil tenho acompanhado o trabalho dele, hoje ele demonstrou essa capacidade. Então eu acho que para a cidade saber que a gente tem jovens dirigentes partidários com essa garra, com essa capacidade de debater os problemas e conhecendo, como eles demonstraram aqui, com profundidade, inclusive fazendo propostas, isso é alentador, é muito bom. Então eu estou muito feliz, estou satisfeito e eu tenho certeza que os ouvintes adoraram conhecer mais esses dois dirigentes partidários aqui. 30 segundos, Fred. Bom, quero só agradecer o espaço do Dr. Paulo Magno, Dr. Henry, a parceria do meu grande amigo Jamil. A gente tem uma relação que transcende a questão político-partidária, a gente tem uma amizade pessoal, apesar de estarmos em ciclos diferentes, a gente caminha muito junto. Então quero agradecer a vocês o espaço, e aos ouvintes a atenção, o carinho, no momento em que ninguém quer falar de política, quem não trocou a estação de rádio para poder nos ouvir falar, eu quero agradecer pelo carinho. Jamil. Doutor Paulo, agradecer a presença, doutor Henry, meu amigo Fred Procópio, os ouvintes da rádio. É um imenso prazer poder estar aqui novamente. Me coloco à disposição para a gente poder estar debatendo de novo aqui, né, Fred? E falar para a população seja a mudança que você quer no mundo. E a mudança é você que escolhe quem vai estar lá te representando. Então mude para mudar e assim a gente vai fazer uma Petrópolis melhor. Muito obrigado, Paulo. Obrigado ao Fred, obrigado ao Jamil, obrigado ao Henry aí pela parceria aí nesse dia. E é num dia que não está muito bom para mim, num dia, infelizmente, que eu estou triste porque perdi meu parceiro, meu amigo, meu colega de banca, mas ele está lá em cima orando pela gente e, se Deus quiser, ele será iluminado para o caminho da trajetória dele. Muito obrigado a todos os ouvintes e até semana que vem, quando estaremos de volta com o nosso programa Nós Servimos.